A definição de alguns termos, tirada do glossário do livro Nuctemeron, para o melhor entendimento da quinta hora. Dialética. Nosso atual campo de vida, onde tudo se manifesta em pares de opostos, é chamado dual. Dia e noite, luz e trevas, alegria e tristeza, juventude e velhice, bem e mal, vida e morte, etc. São pares inseparáveis. Um sucede o outro de maneira inevitável, e assim um comprova o outro. Em virtude desta lei fundamental, tudo que existe nessa ordem da natureza está sujeito a contínua mudança e desintegração, ao surgir, brilhar e fenecer. Por isso, nosso campo de existência é um domínio do fim, da dor, da angústia, da destruição, doença e morte. Por outro lado, de um ponto de vista superior, a lei da dialética é ao mesmo tempo a lei da graça divina. Por meio da destruição e da renovação constantes, essa lei impede a cristalização definitiva do ser humano, ou seja, seu declínio inexorável. Ela sempre lhe oferece uma nova possibilidade de manifestação e, com isso, uma nova chance de reconhecer o objetivo de sua existência e percorrer a senda do retorno mediante a transfiguração, o renascimento da água do Espírito. Esfera material e esfera refletora. As duas metades que compõem o campo da existência da ordem da natureza dialética. A esfera material é o domínio em que vivemos quando em nosso corpo material. A esfera refletora é a região onde se desenvolve, entre outras coisas, o processo de morte e reencarnação. Abrange, além das esferas do inferno e do purgatório, a esfera da purificação. Também a que é chamada céu e vida eterna na religião natural e no ocultismo. Essas esferas celestes, a existência nessas esferas, bem como na esfera material, estão sujeitas a um fim, à temporalidade. Portanto, a esfera refletora é a morada transitória dos mortos, o que não quer dizer que a personalidade quádrupla do falecido venha a nascer de novo, pois ela não subsiste. Somente o núcleo mais profundo da consciência, o raio espiritual, ou centelha dialética, é temporariamente recolhido no ser aural, formando a base da consciência de nova personalidade terrena, que é construída pelo ser aural em colaboração com forças ativas na gestante. Fraternidade universal, hierarquia do divino reino imutável que constitui o corpo universal do Senhor. É conhecida como Igreja Invisível de Cristo, Hierarquia de Cristo, Corrente Gnóstica Universal, Gnosis. Em sua atuação em prol da humanidade decaída, ela é a Fraternidade de Shambhala, a Escola de Mistérios dos Hierofantes de Cristo, ou Escola Espiritual dos Hierofantes, configurando-se na jovem Fraternidade Gnóstica. Pistis Sophia, Evangelho Gnóstico escrito provavelmente antes do século II, cuja autoria atribuída a Valentino. Narra com impressionante pureza e com detalhes o caminho único da libertação em Cristo, a senda da transmutação e da transfiguração. Denominação dada ao verdadeiro aluno que persevera até atingir a sua meta. Quinta hora. Estamos seguindo o candidato aos mistérios libertadores em sua viagem pela esfera refletora. Tal como a Pistis Sophia, ele atravessou todas as esferas dessa região mediante o uso das 4 lanternas mágicas, que soube manter acesas, de modo que todos os sortilégios e ilusões da esfera dialética não puderam retê-lo nem prejudicá-lo.
E assim ele adentra a quinta hora, o quinto período do seu caminho de desenvolvimento. A quinta hora é a hora da vitória, a hora da libertação completa de todas as influências, forças e aspectos da dialética, tanto em relação à esfera material, como também em relação à esfera refletora. Apenas agora é possível falar-se de uma nova gênese humana, de um nascimento verdadeiramente novo, da estrela quíntupla de Belém, da verdadeira e profunda paz interior. Para o candidato que se aproxima de uma escola espiritual gnóstica, essa situação inteiramente nova não se encontra em um futuro longínquo. Essa situação não aparece somente quando ele se liberta da morte e de toda a corporalidade dialética, pois o Muktemeron quer informar-nos que é possível alcançar este estado de ser enquanto o aluno ainda dispõe completamente de sua personalidade nascida da natureza, contanto que essa personalidade nascida da natureza tenha tornado perfeitamente joanina e tenha ingressado no seu estado de nascimento de alma mediante o estado de ausência do eu. É precisamente desse tipo de seres humanos que a fraternidade universal necessita. Eles são os verdadeiros ceifeiros, seres humanos que estão no mundo, mas que já não pertencem ao mundo. É magnífico saber-se acolhido nos braços acalentadores da fraternidade e ser guiado, passo a passo, para o mundo do estado da alma vivente. É glorioso poder deixar definitivamente esse vale de lágrimas terreno após o nascimento de uma nova alma. Porém, ainda mais glorioso é o fato de poder partir como servidor para o grande campo de colheita, sabendo que a colheita será abundante. Quando é dito no simbolismo evangélico que a estrela de Belém brilha sobre a gruta da natividade, sabemos que isto se refere a esse tipo de servidor da humanidade, a semelhante filho do homem. Semelhante ser humano possui a característica da quinta hora do Muktemeron. Ele é um homem-alma vivente, na figura de um corpo joanino, descendo na natureza da morte para realizar sua tarefa. Ele permanece nas correntes vitais da vida universal e assimila as grandes forças vitais que sustentam e levam adiante a condição de homem-deus. Todas essas correntes de vida têm apenas uma voz, a saber, a voz do único e grande plano divino da manifestação universal. O homem-alma escuta a voz das grandes águas. Quem ingressa na quinta hora da vitória ouve a música celestial da vida universal, o som primordial do universo que a fraternidade dos cátaros exprimia em seus hinos mediante as 5 vogais. São as 5 vogais da quinta hora que, como a voz das grandes águas, entoam louvor ao Deus das esferas celestiais. Essas 5 vogais abrem as fronteiras da cabeça áurea e compelem os efésios a entrar. Nessa hora da vitória, nessa hora do nascimento, o candidato deve, antes de tudo, refletir profundamente sobre o que ele deixou para trás e sobre o que se encontra à sua frente. Tal reflexão é necessária porque o passado sempre conserva certos vestígios de um microcosmo. Apagar o passado, aniquilar o karma, não significa perdê-lo totalmente. Quer dizer somente espiá-lo, sobrepujá-lo. Todavia,
Em certo sentido, ele sempre permanece na memória do microcosmo. Com efeito, sempre podeis evocá-lo em vossa lembrança. Essa lembrança pode ser uma tendência ou uma influência quando está relacionada a predecessores no microcosmo. Contudo, independente disso, agora o candidato ingressou em novas regiões e, com base em novas possibilidades, descortina-se um futuro completamente novo. Em sua reflexão sobre a quinta hora, o candidato deve decidir-se agora a pôr um fim definitivo ao passado, embora este esteja disponível e possa ser vivificado novamente. O candidato deve ingressar na nova terra e explorá-la unicamente com base em suas novas possibilidades. Talvez alguns exemplos tornem isso mais claro, visto que situações semelhantes também ocorrem em níveis mais inferiores na vida dos alunos, como uma previsão da quinta hora. Suponhamos que o candidato, como ser humano amadurecido, com vasta experiência de vida e muitas obrigações, ingresse em dado momento em uma escola espiritual gnóstica e ali seja encarregado de um trabalho qualquer. Animado com as melhores intenções, ele estará inclinado a aplicar também em uma escola espiritual os métodos e hábitos antigos de vida que se mostraram úteis e produziram bons resultados. Contudo, ele verificará que esse método sempre tem resultados negativos em uma escola espiritual. Quando, pois na hora da vitória, o candidato examina seu passado, ele vê toda uma série de fraquezas tipicamente humanas que antes preenchiam sua vida. Fraquezas que imprimiram seu selo em seu caráter, que formaram sua personalidade, que determinaram sua conduta com seus semelhantes, bem como suas alegrias e suas tristezas. Além disso, ele descobre que no passado sempre foi um joguete do destino. O destino, a dialética, terminou seu caminho de vida. Em seguida, o candidato vê nitidamente por que o destino, nesse período, tomou em mãos as rédeas de sua vida, visto que dia e noite ele se ocupou com as práticas, com as forças da dialética. Desde a hora do seu nascimento dialético até o momento do amadurecimento na vida, cada ser humano é preparado, sintonizado para participar da vida dialética, para familiarizar-se com os hábitos e as forças da prática da vida dialética. Portanto, é evidente e mesmo inevitável que essas forças mantenham um ser humano cativo, que o dominem e governem. Certos hábitos e práticas de vida são tão refinadamente inteligentes, tão engenhosos, tão poderosos mental e astralmente, tão eficazes na natureza comum, que é preciso resistir à tentação de aplicá-los também no novo ser, no novo estado de ser. Em sua retrospecção, na quinta hora, o candidato deve tomar a resolução de não aplicar de novo estado de vida nenhum, mas nem um sequer dos hábitos ou métodos de vida antigos. De sua visão retrospectiva, ele se volta então para o novo hoje, vivente, e o futuro nele contido. E na hora da vitória, ele toma em mãos as novas armas e faz uso de suas novas possibilidades. O que elas contêm? O candidato encontra-se nas correntes de vida das grandes águas universais, o que significa que um novo fogo mágico o toca e traspassa, fazendo nele sua morada. A voz das grandes águas nele canta com os 5 sons primordiais. Esses 5 sons fundem-se. E agora, ele extrai na quinta essência dessa consonância, que é na música, o 5º tom da escala fundamental.
Na magia, esse tom é o mais excelente, o mais nobre, o mais poderoso dessa força grandiosa que agora é sua. E assim, ele se apresenta como um servidor na grande casa da intervenção divina, a fim de realizar as tarefas que o aguardam no campo de colheita. É uma força nuclear, com a qual ele leva por toda parte, mesmo nas profundezas abissais do inferno, a harmonia, a tranquilidade e a paz de Belém. Quem sabe e pode empregar essa força já não precisa lutar, porquanto qualquer luta surge da inimizade recíproca entre as forças gêmeas da natureza dialética. Quem vive dessas forças gêmeas eleva-se acima de toda contenda e é um portador de paz sobre a terra para todos os que ainda vivem nas trevas. Semelhante ser humano, leva o vácuo do novo estado de alma à natureza da morte, de modo que nesse vácuo os abatidos e os feridos possam ser santificados, possam ser curados. Nos mistérios, isso é denominado o casamento dos opostos. A alma, quando experimenta esses opostos, bem e mal, luz e trevas, alegria e tristeza, amor e ódio, equilibra-os. Então, somente a alma, transcende a dialética. No vácuo, os abatidos e os feridos possam ser santificados, possam ser curados. Nos mistérios, isso é denominado o casamento dos opostos. A alma, quando experimenta esses opostos, bem e mal, luz e trevas, alegria e tristeza, amor e ódio, equilibra-os. Então, somente a alma, transcende a dialética.